Dividend yield anualizado de 14,5% ao ano e giro da carteira. Hoje a gente vai falar do relatório de fevereiro do RBIF 11, fica nesse vídeo. Bom pessoal, tô com o Felipe aqui do time de infraestrutura da Rio Bravo. Felipe, vamos começar falando do resultado do fundo? Acho que é uma informação legal da gente detalhar. Aqui na página 9, a gente traz a DRE do fundo. E aí tem um movimento interessante, né? Ao mesmo tempo, a gente teve aqui um resultado que teve a linha de debênture menor, né, do que o ano passado. E teve uma marcação a mercado positiva. Explica como ficou essa composição, como que foi a natureza desse resultado em fevereiro. Boa pergunta, Isa. O principal fator foi o fechamento da curva de juros, então isso gera um resultado positivo. Porém, quando a gente olha a linha de debêntures, o spread médio da debênture teve uma abertura, então todo o ganho da debênture acabou voltando e acabou ficando com esse resultado negativo pequeno na linha de debêntures. Mas os outros ativos que seguem basicamente a curva de juros, eles marcaram um ganho, então o fundo em geral marcou um ganho. Certo, e a gente teve então um resultado no mês de 0,68, né, nesse resultado marcado a mercado aqui, e o rendimento de 95 centavos por cota no mês. Acho que foi aqui a gente manteve a distribuição de janeiro. Isso, a gente tem já um guidance aí para manter o 0,95. Então, a gente pode falar agora do giro da carteira. Na página 12, a gente traz esse gráfico de alocação setorial, né? Então, a gente consegue ver que de janeiro para fevereiro, a gente diminuiu a exposição em rodovia, ao passo que a gente aumentou aqui saneamento, telecom. O que foi o principal ajuste que a gente fez na carteira ao longo do mês? Bom, ótimo ponto, Isa. O principal movimento foi que a gente saiu de uma posição de Via Brasil 320, uma concessão rodoviária no Mato Grosso. A gente utilizou todos esses recursos e a gente rebalanceou um pouco. Então a gente manteve também um pouco de rodovias, a gente não zerou, a gente zerou, mas comprou mais um pouco de outra concessão. E também colocou em saneamento e telecom. Só que todas elas foram em ativos que a gente já tinha na carteira. Então a gente não vai ver lá no fundo do relatório novos ativos. A gente manteve os ratings que a gente já conhecia, então a gente só aumentou a posição em algum deles. Aumentamos o peso nesses papéis, né? Isso. Legal. Então, vamos falar um pouquinho, Felipe. A gente traz aqui no comecinho um descritivo sobre como que está o mercado de infra hoje, né? Então, como que está o acompanhamento dessas emissões de incentivados, né, papéis incentivados, que é o que a gente tem aqui no fundo. Conta um pouco pra gente. O mercado de debêntures incentivados, principalmente o mercado primário de novas emissões, ele ainda está bem aquecido. Então, se a gente for comparar fevereiro de 2026, a gente teve mais ou menos 15, quase 16 bilhões de novas emissões. E se a gente for comparar com fevereiro de 25, ou seja, um ano, foi um aumento de 30% a 33%. Se a gente comparar com o mês anterior, de janeiro de 26, foi um aumento aí mais expressivo na casa de 60%. Então a gente pode ver que ainda está muito aquecido, principalmente por causa de uma agenda de concessões, de leilão de concessões do governo. Então a gente tem, para 2026 como um todo, mais ou menos 300 bilhões para ainda ter de leilão. Os principais setores são rodovias, energia elétrica e saneamento. Então, quando a gente volta também para fevereiro de 26, a gente vê as maiores emissões, que foram Sabesp, Axia, que é a antiga Eletrobras, Eneva, que é a geração de energia a gás, vai ter um leilão grande aí de leilão de capacidade, eles fizeram uma emissão para isso. E na esteira aí, basicamente os grandes foram mais ou menos 13 bilhões, e na esteira ainda teve renováveis e mais transportes. E nessa agenda que a gente tem de concessão, você comentou aqui uns setores, até alguns papéis que a gente deve ver essas concessões, mas onde que estão essas oportunidades? Quais são os principais gargalos que a gente, quando olha para a infraestrutura, consegue enxergar como assim, além de agendas desse ano, a gente ainda tem uma agenda longa, para curto, médio, longo prazo aqui, pensando em Brasil? Tá, legal, Isa. Bom, acho que principalmente é saneamento, né? Acho que a gente tem algumas metas de saneamento, da privatização e tudo mais, então pode vir ainda muitos projetos em todos os estados do Brasil. Então essa vai ser uma agenda bem forte.
concessão rodoviária e geração de energia, né? A gente vê muitas notícias aí de que a matriz energética está sofrendo, então a gente vai ter muito provavelmente leilões de capacidade, de reserva e de energia renovável, com certeza. A questão da matriz energética que está sofrendo é todas essas notícias que a gente vê de curtailment, né? Que é o corte de geração de energia. Principalmente nas energias renováveis, que são a energia eólica e energia solar, que cresceram muito nos últimos anos. E são energias que são intermitentes, digamos assim. Solar só produz quando tem sol e eólica só produz quando tem vento. Então, não necessariamente elas produzem no pico de demanda de energia, que são os horários de pico, de começo da manhã e final da tarde. Então, o sistema elétrico, a ONS, principalmente, que é a que gere o sistema, ela precisa estabilizar esse sistema. Por isso que a gente vai ter muito leilão de capacidade. As baterias podem vir muito... pode ser um projeto muito importante para isso, para estabilizar o sistema. Bom, então acho que aqui gostaria só de chamar a atenção para essa tabela que a gente sempre comenta aqui da página 4, que é a tabela de sensibilidade. Basicamente a gente faz essa projeção para conseguir entender quanto que a carteira do fundo, que tem ali seu carrego determinado, né, sua rentabilidade ali determinada, quanto que isso pode render para o investidor pessoa física, considerando que esse fundo é listado, então ele tem certo desconto aqui no secundário, né? Ou seja, você consegue comprá-lo por um preço menor do que o patrimonial dele aponta que ele vale, né? Então, quando a gente olha isso num valor, numa cota mais ou menos a 79 reais, a gente está falando de uma TIR, né? Então, de um retorno líquido de imposto de renda de IPCA mais 11,4%. Então, você pega essa carteira que é de uma qualidade de crédito alta, né? Pensando que todos os nossos papéis aqui tem que ter um rating independente, então é um fundo bem high grade, com foco no longo prazo, ESG, então papéis que tenham um crivo ali, um crivo de responsabilidade e visão, né, de projetos de longo prazo. Então a gente está falando aqui de uma rentabilidade potencial, né? Claro que nada se confunde aqui com uma promessa de rentabilidade, mas a gente está falando de IPCA mais 11,4%. Um fundo que tem esse papel de proteção contra a inflação, né? Então, até pela natureza aqui dos papéis, né? Atrelados ao IPCA, de ser papéis aqui olhando para o longo prazo, com essa métrica ESG muito forte. Então, acho que é um número interessante aqui para o investidor acompanhar, pensando nesse espaço na carteira dele, pensando em proteção contra a inflação. Bom, acho que a gente passou por tudo. Essa foi a leitura aqui do relatório de fevereiro do RBIF. Todos os meses estamos por aqui. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, até a próxima.